Boa noite, irmãos. Boa noite, amigos. Jesus é o nosso Senhor. Estamos em uma palavra ministerial. Ó Senhor Jesus, com a série do Alimento Diário, Deus nos chama para o seu reino e glória, com o livro 6, volume 6, afinal, o que detém o anticristo. Graças a Deus, amém, por essa literatura. Em comunhão com alguns irmãos, na comunhão com o Senhor também, eu vi a necessidade, que essa palavra, ela falou muito forte, é uma palavra para a gente despertar, amém? No tempo que vivemos, no tempo atual que vivemos, nós precisamos de palavras de encorajamento para nós, para que nós possamos ser despertados e não permanecermos na mornidão, permanecermos na nossa mente caída. E o Senhor trouxe essa palavra para nós essa semana, a palavra ministerial voltada para esse título, O título que eu vou falar para vocês aqui é Aprendendo com a Parábola da Figueira. Mensagem muito rica, aonde o Senhor me deu graça de extrair dentro da palavra a base, da verdade, a grande riqueza, a preciosidade do plano dele, da vinda do Senhor, a vinda de Cristo, amém? Mas antes de tudo, como fala lá em 1 Timóteo 2:1, antes de tudo eu quero pedir a bênção da igreja, eu quero pedir a bênção do Senhor, através dos irmãos, para que você na sua casa, para você, aonde você estiver, você possa orar por mim, orar pela minha pessoa, para que o Senhor me use para transmitir espírito de vida, não transmitir conhecimentos, palavras vãs. Eu quero ser usado pelo Senhor, Eu tenho um hábito aqui de sempre orar com os irmãos que estão transmitindo, mas hoje eu até pedi para eles, falei assim, não, espera só um pouquinho, vou orar, eu quero orar junto com os irmãos, quero orar junto com a igreja, para que o Senhor possa estar me capacitando para a vontade dEle, amém? Então vamos fechar nossos olhos, eu vou orar aqui, mas você ore por mim também, tá bom? Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor, obrigado, Senhor, pela palavra ministerial, obrigado por esse dia, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós, através dessa palavra profética, através da palavra fundamental. O Senhor tem dado para nós o sustento, tem dado para nós a disposição, através da sua palavra, que gera em nós a fé. Senhor Jesus, então que essa palavra venha ser para nos despertar, para nós vivermos apressando a volta do Senhor. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, a sua vinda, ela já está próxima, ela está eminente, e nós queremos fazer parte, queremos ser aquele grupo de vencedores. Ó Senhor Jesus, então nessa noite eu peço ao Senhor que venha usar a minha vida com o seu Espírito, com a sua pessoa, para que nós possamos ser transferidos para a sua vontade. Ó Senhor Jesus, através da sua palavra, então o Senhor usa o meio de comunicação, os irmãos que estão transmitindo, os irmãos que estão em casa, que eles possam ganhar a revelação do trono de Deus, a revelação celestial, para que nós possamos ser movidos pela unção do Senhor, movidos pelo Espírito. É isso que precisamos nessa era. Ó Senhor Jesus, aleluia, graças a Deus. Como eu falei para os irmãos aqui, o título é Aprendendo com a Parábola da Figueira, aleluia. Eu não vou entrar muito nesse detalhe. Em 1 Tessalonicenses 1, capítulo 1, versículo 3, mostra para nós a estrutura da vida da igreja, que nós conhecemos, nós já desfrutamos, o Senhor também me deu essa oportunidade de compartilhar com vocês, nós já desfrutamos muito sobre esse conteúdo, ó Senhor Jesus, mas eu quero compartilhar com os irmãos, um ponto dentro desse conteúdo, que mostra para nós lá a fé, o amor e a esperança. Essa é a estrutura essencial, é a estrutura fundamental que nós precisamos, amém? Para que nós possamos, na nossa carreira cristã, continuar perseverando.
continuar apressando também, dentro da mensagem de hoje, a vinda do Senhor. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Então, na nossa carreira cristã, nós temos muitas oscilações, nós temos muitos altos e baixos. Senhor Jesus, e como nós estamos vivendo hoje a nossa vida cristã? Um ponto que eu até peguei do Alimento Diário para fazer essa introdução. Muitas das vezes é uma maneira religiosa, lá está escrito dessa forma, tá bom, irmãos? Vou ser bem pontual para que os irmãos possam ganhar. Muitas das vezes nós estamos vivendo de uma maneira religiosa, uma maneira sem poder, sem força, sem vitalidade e sem ânimo. Ó Senhor Jesus, sem ânimo. Hoje nós recebemos muito ataque de notícias, de fake news que vem tentando nos abalar. O ânimo, amém? A nossa parte psique, ela precisa ser estimulada, ela precisa ser colocada ali dentro a vida de Deus, a nossa mente no Espírito, para que a gente possa ganhar luz sobre todas as coisas. Então é por isso, para nós não cairmos nesse sistema religioso da nossa estrutura da vida cristã, que é a fé, o amor e a esperança, nós temos, irmãos, que rever a parte estrutural da nossa fé. A fé, que é a objetiva, o Senhor quer trabalhar dentro de nós a parte subjetiva, que é fé, então nós precisamos rever, porque o Senhor tem dado para nós a palavra, o Senhor tem mostrado para nós qual o caminho, tem dado para nós as ferramentas. Nós vamos entrar aqui também, vai falar muito das tradições, o Senhor tem dado para nós as tradições, amém? Senhor Jesus. Então a fé não é um ingresso a uma religião cristã, amém? A fé é quando aquele ato que você teve quando você levantou sua mão e se converteu ao Senhor, decidiu mudar o curso da sua vida. A partir desse momento, o Senhor começou a colocar a fé dentro de você, e ela começou a se tornar mais forte. A questão da parte subjetiva, ela está dentro de você. Através de quê? Da palavra, a palavra do Evangelho. Ó Senhor Jesus. Então, essa palavra do Evangelho, ela entrou no nosso espírito. Amém? Ouvimos a palavra do Evangelho, e ela entrou, a partir da sua permissão, passando a parte da sua mente, ela entrou dentro do seu espírito, a parte mais íntima que o Senhor deu para você, o seu espírito humano. Aí gera a nossa fé. Amém? Senhor Jesus. Então, para que isso possa estar bem consolidado lá dentro, bem firme, esse fundamento da fé, que também tipifica os outros três aspectos da estrutura, fé, amor e esperança, nós temos hoje que vivermos buscando a palavra. Constantemente, não ouça outros ensinamentos, não ouça falsas notícias, mas gaste tempo, gaste o seu vigor, a sua disposição na palavra do Evangelho, amém? Jesus é o Senhor. Então, eu só dei uma introdução, porque isso já foi desfrutado em outras mensagens, tá bom? Você, visitante que não tem ouvido sobre esse conteúdo, ouça outras mensagens anteriores, tá bom? Que você vai ficar claro, o Senhor vai trazer luz para você, e aí sim, Jesus é nosso Senhor. Então, falando das tradições, o Senhor, no viver da vida da igreja, quando nós fomos inseridos nesse ambiente, o Senhor trouxe para nós práticas maravilhosas, práticas saudáveis, que nós chamamos de tradição. Não minto para vocês, quando eu ouvi essa palavra tradição, eu só tinha ouvido pelo lado humano. Opa, tradição, costumes, hábitos que a gente vai herdando hereditário. Senhor Jesus, mas o Senhor, graças ao Senhor pela palavra, Ele trouxe para mim a revelação dessa palavra tradição. A tradição, na verdade, são hábitos, esses hábitos, não levando para o lado humano, são hábitos espirituais, amém? As práticas das nossas reuniões, onde tem diversos irmãos do cuidado mútuo, nós temos aqui o cuidado mútuo com os irmãos, também, claro, no GFCM, que é mais próximo, mas amém. Então, eu quero ler com os irmãos e com vocês, visitantes, ouvintes, amigos, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15.
Ó Senhor Jesus. Amém? Fala assim para nós. Assim, pois, irmãos, permaneceis firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, sejam por palavra, seja por epístola nossa. Essas tradições aqui colocadas para nós, que o apóstolo Paulo fala para permanecer firme, mostra para nós hoje no viver da igreja a palavra falada. Nós temos a palavra falada nas conferências, aonde os apóstolos, aonde também os profetas nas localidades dão continuidade a essa palavra, que é a palavra falada. Amém? Também temos, depois, posterior, no sustento da palavra fundamental, durante 6 meses, nós temos a palavra escrita, que é formada em livros e até mesmo, como eu apresentei para vocês, nesse alimento, para os nossos visitantes, amigos, nosso alimento diário. Ela é baseado nessa palavra escrita. Amém? Então, 3 pontos que eu quero aqui sempre estar reforçando. As tradições, tá bom? Essas tradições quais são? Nós temos o primeiro, que é fundamental, invocar o nome do Senhor. A segunda, ler e orar. São práticas que nós vivenciamos constantemente, ler e orar, seja na reunião, na localidade, seja no GFCM junto com os irmãos. E um outro que eu quero gastar tempo, é onde que eu sirvo bastante, que é falar e cantar hinos. Amém? Senhor Jesus, nesse terceiro, falar e cantar hinos, muitas das vezes aí fora, a parte emocional do ser humano, a música, ela consegue alcançar uma parte bem profunda ali, dentro da emoção, e consegue constranger, consegue até mesmo manipular as pessoas, com o som, com o ritmo, com os instrumentos musicais, com a melodia, que é a música, Ó Senhor Jesus. Então o Senhor deu para nós, no viver da igreja, que os hinos, que nós temos, é a palavra. É uma palavra escrita que está no nosso inário, mas nós desfrutamos dela, nós tocamos, nós entramos para dentro da palavra, amém? Nós apreciamos essa palavra. Isso serve para quê? Para estimular, serve para encorajar os outros, ou seja, os irmãos, ou as pessoas que estão aí fora, que nós estamos pregando o evangelho. Nós podemos cantar um hino, podemos pregar o evangelho falando de um hino para uma pessoa. Por que não? É a palavra, amém? Senhor Jesus. Então nós hoje temos essa oportunidade, através dos hinos, de ganhar mais essa tradição. O Senhor deu para nós esse terceiro item, então que nós possamos hoje praticar, irmãos, gastar tempo. Não vamos preocupar muitas das vezes com a parte musical, com a parte técnica. Sim, é bom, é muito bom, mas além disso é o conteúdo de palavra, é a palavra que sai, o sentimento do hino que sai, que é a própria palavra, é a palavra que precisamos. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, mudando o assunto, irmãos e amigos, nós vamos hoje também entrar no conteúdo que é uma palavra muito pesada, voltada ali para o povo de Israel, para os judeus. Eu quero ser bem cauteloso, tá bom? Eu não quero ferir ninguém, é apenas conteúdos, realidade da palavra que o Senhor trouxe para nós. Nós estamos compartilhando através de bases bíblicas, tá bom? Nós não queremos trazer nenhum constrangimento para outras pessoas que estão nos ouvindo. Jesus é o nosso Senhor. Então vamos ler 1 Tessalonicenses, capítulo 2. Senhor Jesus, versículo 14 a 16. Senhor Jesus, amém. Tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia, em Cristo Jesus, porque também padecestes da parte dos vossos patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus. Até o 16.
os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram, e não agradam a Deus, e são adversários de todos os homens. 16. A ponto de nos impedires de falar aos gentios, para que estes sejam salvos, a fim de irem enchendo sempre a medida dos seus pecados. A ira, porém, sobreveio contra eles definitivamente. Ó Senhor Jesus. Então aqui é o próprio apóstolo Paulo, né, no cuidado ali para com a igreja em Tessalônica, compartilhando com os irmãos a respeito, né, dos judeus, a respeito do povo de Israel. Senhor Jesus, nós sabemos que grande parte, né, dos judeus, eles são opositores ao evangelho e à vinda de Cristo e à economia neotestamentária do Senhor. Amém? Também sabemos que eles impedem de as pessoas receber a salvação, como foi falado aqui para nós. Amém? Aponto o versículo 16, para mim não falar minhas palavras, tá bom? Vou ser bem pontual com vocês. Versículo 16, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios, para que estes sejam salvos. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Só que, porém, nós não podemos considerar os judeus como os nossos inimigos. Nós não podemos considerar. Ó Senhor Jesus, eles são os remanescentes. Amém? Nós vamos entrar muito sobre esse remanescente mais para frente. Nós vamos ficar bem claro, tá, desse conteúdo. Então nós não podemos ser inimigos dos judeus. Sim, grande parte deles perseguiram, né, mataram o Senhor, perseguiram os profetas, perseguiram até mesmo Paulo. Mas nós hoje, esse ódio, esse rancor, ele não pode ficar armazenado dentro de nós. Amém? Um dos primeiros motivos que nós temos a vida de Deus, que vence todas as coisas. E também, o segundo motivo, que é maior que o primeiro, é plano de Deus. É soberania do Senhor. É o Senhor que coordena. Ele quer dessa forma. Amém. Vamos dizer sim e amém. Senhor Jesus. Vamos entrar então na parábola dos lavadores maus. Mateus 21, capítulo 21 de Mateus. Senhor Jesus, traz luz para nós a sua palavra, Senhor. Ó Senhor Jesus, o versículo 33 e 34. Fala assim para nós: atentai noutra parábola. Havia um homem, dono de casa, que plantou uma vinha, cercou de uma sebe, construiu nela um lagar, edificou-lhe uma torre e arrendou-a a uns lavradores. Depois se ausentou do país. 34. Ao tempo da colheita, enviou seus servos aos lavadores para receber os frutos que lhe tocava. Então, essa parábola aqui que fala, né, dos lavradores maus, é a parábola da vinha. Ó Senhor Jesus. Tipificando aqui, o dono dessa casa é o próprio Deus. Amém? Os lavradores, são a liderança do povo de Israel, tipificando os judeus do Antigo Testamento. E um ponto que eu quero reforçar com vocês, irmãos, esse versículo 34, fala assim: ao tempo da colheita, enviou seus servos, os lavadores, para receber os frutos que lhe tocava. Então, aqui Deus deu ao povo, né, de Israel, fala para nós que Deus deu ao povo de Israel a vinha. Mas ele queria que esses lavradores que tipificam o povo de Israel cuidasse, multiplicasse, amém? Que dasse frutos. Mas nós vamos ver agora, até escrevi assim, para mim não perder o ponto. Deus deu ao povo de Israel a vinha para dar fruto. Eles deveriam dar frutos para Deus. Está vendo? Então eles tinham essa responsabilidade de dar fruto para Deus, o povo de Israel. Senhor Jesus. E Deus quer de nós, quero reforçar mais um pouco, Deus quer de nós que demos frutos para Ele. Você com a sua habilidade, você com a sua vida, né? Onde você está, no seu trabalho, ou em qualquer lugar, o Senhor quer que nós preguemos o Evangelho. Que
busquemos mais, né, levar as boas novas, que possam gerar novos frutos para o Senhor, que da nossa boca venha sair o Evangelho para entrar dentro das pessoas e mudar a vida delas. E isso é o fruto do Senhor. Então isso pesa sobre nós hoje. Amém? Ó Senhor Jesus. E esses frutos são gerados como? São gerados com amor. Não é de uma forma literal, uma forma pré-determinada, mas é uma forma de labor. Aí entra a segunda estrutura da vida cristã, que é a labor de amor. Não adianta falarmos talvez uma vez só do Evangelho para as pessoas. Nós temos que perseverar, crendo, constantemente reforçando, para que isso venha a ser infundido dentro delas, dentro do plano do Senhor. Amém? Então vamos discorrer outros versículos, né, que dessa parábola dos lavradores maus. Versículo agora 35 a 39. E os lavradores, agarrando aos servos, espancaram um, mataram a outro e a outro apedrejaram. Enviou ainda outros servos, em maior número, e trataram-nos de dar a mesma sorte. E por último, enviou o seu próprio filho, dizendo: meu filho respeitarão. 39, né? Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, ora, vamos matá-lo e apoderar-nos da sua herança. 39. E agarrando, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Então aqui esse dono dessa casa, né, ele pediu ali para os servos dele ir lá, para ver, né, para colher, para pegar com os lavradores o fruto, mas os lavradores maus, falar dessa forma, tá? Eles mataram. Cada servo que ia lá na residência, na casa, eles matavam. Matavam um servo, matou 2, matou 3, até mesmo esse dono da casa mandar o filho. Ou seja, Deus enviou o seu próprio filho por nós, Jesus Cristo, humanamente, né, para morrer por nós. Então aqui eles não perdoaram, os lavradores não perdoaram. E agarrando, o versículo 39 fala: e agarrando, lançando-o fora da vinha e o mataram. Então eles não tiveram piedade, eles mataram o filho do dono. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Versículo 40 ao 41, vamos discorrer os versículos mesmo, tá bom? Quando, pois, vier o Senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Respondeu-lhe: fará parecer horrivelmente a esses malvados e arredará a vinha e a outros lavradores, que lhe remetam os frutos nos seus devidos tempos. Então aqui mostra para nós que os lavradores não deram importância, né? Não deram importância à produção da vinha, ao cuidado dali para produzir mais frutos. O Senhor, o proprietário, o dono da casa, que tipifica Deus, levantou outros. Amém? É bem claro para nós, fala assim: horrivelmente a esses malvados arredará. Então o Senhor tirou a vinha deles, né, dos lavradores, e outros lavradores que lhe remetem outros frutos. Ou seja, levantou outros lavradores. Irmãos, qual é esses outros lavradores? Somos nós. É a igreja. É o tempo de hoje. Irmão, é você. Você é esse outro lavrador. Senhor Jesus. Então o Senhor deu a vinha a outros lavradores. Ele deu a nós, como igreja. Então hoje, isso é nossa responsabilidade, de darmos frutos ao Senhor. Ele está confiando a nós, amém, essa vinha, e nós temos que então cuidar. Nós temos que preocupar em dar frutos. Ó Senhor Jesus. O Senhor deu vinho a outros lavradores. Se o povo de Israel não deu fruto, então é chegada a nossa hora de dar fruto. O povo de Israel, que tipificando os lavradores, eles não tinham dado fruto. Mas agora é chegada a nossa hora. Então nós hoje temos que dar esses frutos para o Senhor. Amém? Senhor Jesus. Versículo 43. Portanto vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza
os respectivos frutos. Então, o reino de Deus tinha sido entregue ao povo de Israel, mas aqui é claro para nós, ele foi tirado desses primeiros lavradores, agora está sob a responsabilidade dos outros lavradores, que tipifica nós, a igreja. Amém? Senhor Jesus, o povo de Israel, esses lavradores, primeiros lavradores, eles rejeitaram o próprio Senhor. A vinha tipifica o Senhor. Então, irmãos, é uma grande advertência para nós. Por isso que eu falei que é uma palavra para nós despertarmos. Nós temos ouvido muito conteúdo, muita palavra profética, nós temos muita palavra fundamental, e nós vamos continuar religiosamente, como eu fiz a introdução? Misericórdia. Ó Senhor Jesus, tenha misericórdia de nós. Amém? Senhor Jesus. Então aqui nós vemos dois versículos que vai expor o erro do povo de Israel. Vamos ler Isaías 29. Isaías 29. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Isaías 29, versículo 13. Primeira parte que expõe os judeus, amém? O povo de Israel. O Senhor disse: visto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, que maquinalmente aprendeu. Essa é a primeira exposição que mostrou para nós. Agora, Mateus 15. Só reforçando tudo que eu compartilhei, tá, irmãos? São dois versículos que eu vi que o Senhor me deu essa incumbência de compartilharmos. Mateus 15, versículo 8 e 9. Mas o que sai da boca vem do coração, e isso que contamina o homem. Porque do coração procede maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmia. Senhor Jesus, perdão, eu troquei o versículo. É 15, 8, eu li o 18, perdoa, tá, irmãos? Vamos recapitular aqui. Versículo 15, capítulo 15, versículo 8 e 9. Fala assim: este povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim, e vão e me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Então, na cultura, na vivência do povo de Israel, eles têm isso. Eu não vou citar outras coisas aqui, amém? Não quero entrar em conflito, não quero, falar coisas aqui que vai machucar, talvez, algum ouvinte. Senhor Jesus, mas para nós aqui, a igreja, é uma advertência, irmãos, é uma advertência. Eu até escrevi um trecho do alimento diário aqui na minha folha, que fala assim, que foi falado na quarta-feira. Eu vou ler aqui para vocês três linhas do alimento diário, tá bom? Corremos o risco de cair no mesmo erro se vivermos a vida da igreja como algo religioso. Rotina, tomando a palavra que Deus nos deu como simples mandamentos de homens, aprendendo apenas para o nosso benefício. Então, infelizmente, alguns judeus, algum povo de Israel, eles buscam só ensinamentos, eles buscam as teologias, eles querem aprofundar nas filosofias, enfim, querem aprofundar em conhecimentos. Mas isso é uma advertência para a igreja, amém? Que hoje nós possamos estar atentos sobre isso. Ó Senhor Jesus. Atos 4, Senhor Jesus, em Atos 4, versículo de 10 a 11, fala assim: tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que, em nome do Senhor Jesus, o Nazareno, a quem vos crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que está curado perante vós.
Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou pedra angular. Então também tipifica, mostra para nós que o Senhor ele foi rejeitado. Amém? É uma pedra rejeitada entre o povo de Israel. Mas para nós, ele se tornou uma pedra angular que fala, né? A pedra que sustenta. Ó Senhor Jesus. Então nós, irmãos, eu quero reforçar isso de novo. Nós não podemos rejeitar. Quando nós ouvimos a palavra, nós ouvimos o próprio Deus falando. Nós temos a palavra profética, que vem através dos apóstolos, nós temos os profetas, nós temos os irmãos, que vêm e compartilham. Então, quando está saindo, nós não podemos rejeitar que é o próprio Cristo saindo da boca dos irmãos para dentro de nós. Então, vamos considerar isso, irmãos, em nome do Senhor Jesus, para que nós possamos ser estes que não rejeitam o Senhor Jesus, que não rejeitam a palavra que o Senhor tem falado para nós, que a palavra é o próprio Deus, é o próprio Senhor Jesus. Amém? Agora vamos entrar mais sobre os remanescentes, né, que é o povo de Israel. Isaías 10, nós vamos ler muitos versículos, irmãos. Como eu compartilhei com vocês, eu não quero ficar falando as minhas palavras, mas eu quero compartilhar a vontade do Senhor. Isaías capítulo 10, versículo 20 a 22. 10, 20 a 22. Acontecerá naquele dia que os restantes de Israel e os da casa de Jacó, que se tiveram salvado, nunca mais se estribarão naquele que os feriu, mas com efeito se estribarão no Senhor, o Santo de Israel. Os restantes se converterão ao Deus forte, sim, os restantes de Jacó, porque ainda que o teu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, e o restante se converterá, a destruição será determinada, transbordante de justiça. Ó Senhor Jesus. Então aqui mostra para nós que esses remanescentes, né, que fala dos restantes, refere ao povo de Israel. Mesmo com toda o que? Rebeldia, desobediência, com as traições contra o próprio Deus, o povo de Israel, o Senhor ainda, ele salvará esses remanescentes. Ele dará oportunidade àqueles remanescentes também, que eu não vou entrar em detalhes aqui, que fala que são os figos bons, que está em Jeremias 24, 2, tá bom? Que lá fala de figos bons e figos ruins. Então, dentre ali, tipificando o povo de Israel, entre os judeus, há figos bons e há figos ruins. Mas o Senhor vai dar oportunidade aos figos bons. Ele salvará esses remanescentes de Israel. Amém? Então, nós temos uma correlação também. Mostrou para nós temos uma correlação de Israel com a igreja hoje. Vamos ler Hebreus 11. Hebreus, capítulo 11, só o versículo 12. Versículo conhecido nosso, nós desfrutamos muito desse conteúdo. Por isso também, de um, aliás, já amortecido, saiu uma posteridade, tão numerosa como as estrelas do céu, e inumerável como a areia que está na praia do mar. Então, tipificando também essa correlação que fala, na verdade, de Israel e a igreja, o povo de Israel já tem um lugar que fala que é a descendência terrena, a areia do mar, amém? Que é o povo de Israel. Mas nós também, nós não estamos exclusos, nós não estamos de fora da economia de Deus, do plano do Senhor. Fala para nós aqui, ó. Saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu. Então, essa estrela do céu fala da descendência celestial. Amém? A descendência celestial somos nós, que é a igreja. Então, a descendência terrena, que tipifica a areia do mar, é o povo de Israel. Então, nós somos inclusos também, irmãos. Nós somos inclusos nessa correlação do Senhor. Amém? Somos inclusos. Por isso que a igreja hoje,
ela é a descendência de quem? O pai da fé. Ela é a descendência de Abraão. Amém? Segundo o que? A promessa. Nós não estamos aqui querendo entrar em conflito, falar palavras, mas é o que está baseado aqui, tá bom? Nós fazemos parte dessa descendência celestial. O povo de Israel tem a sua descendência terrenal, amém? Sim, mas nós também fazemos parte, que tipifica para nós as estrelas do céu. Jesus é o nosso Senhor. Vamos dar sequência agora no ponto principal, entrando dentro do conteúdo dessa mensagem, que vai falar da parábola da figueira, que simboliza o que? Até o símbolo de Israel. Senhor Jesus, Mateus 24. Agora nós não vamos sair muito de Mateus 24, tá bom? Vamos discorrer alguns versículos de Mateus 24. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Aproveitar que você está procurando o versículo também, vou beber minha água aqui. Aleluia. Capítulo 24 de Mateus, versículo 32. Vamos começar por esse versículo, tá bom? Até que fala essa parábola, fala da exortação da vigilância. 32 fala assim: aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as suas folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Então aqui inicia para nós, que fala da vinda do Senhor. E nós, como igreja, precisamos estar atentos a todos os acontecimentos que têm ocorrido ali na nação de Israel, tá bom? O povo de Israel. Senhor Jesus, eu até escrevi assim, ó: quando crucificaram Jesus e o mataram, interrompeu a história de Israel. Então aí nós vemos que houve uma pausa. Eles começaram muito bem, mas quando crucificaram e mataram o próprio Messias, né? Então teve uma pausa ali na história do povo de Israel. Eu também não quero entrar em detalhes com vocês, não vou falar na íntegra a história, né, que falou no sábado para nós, a história do povo de Israel. Eu quero encorajar vocês, irmãos, vocês amigos, a pegar o sábado, a ler, a aprofundar, fala muitas coisas pertinentes ao que vai acontecer, o que está para vir, tá bom? Então que você gaste tempo lendo todo o conteúdo de sábado. Ó Senhor Jesus, então a história de Israel voltará a ser contada no final dos tempos, nos últimos anos, como está na profecia de Daniel. Então teve essa pausa, né, quando ali eles mataram, né, crucificaram o Senhor, mas agora ela vai ser contada, vai começar a contar de novo a história do povo de Israel, baseada na profecia de Daniel 9, amém? Que está lá, versículo 25 e 27, vocês também podem estar desfrutando, não vou entrar em detalhes de muitos versículos, é muito conteúdo da palavra. Ó Senhor Jesus, então diante disso, nós temos que estar atentos, né, tudo que tem ocorrido aí, com esses acordos, já vou adiantar, com os acordos que têm acontecido ali com o povo de Israel, nós precisamos ver que o Senhor ele está bem iminente, ou seja, está quase, não há muito tempo, tudo já está acontecendo, esse vírus já evidencia a proximidade da vinda do Senhor. Olha o versículo 33 que fala da parábola, né, da figueira, 24, tá? Capítulo 24, 33. Aí fala assim, ó: assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabeis que está próximo às portas. Então está bem próximo, já está às portas. Isso nós temos que estar bem atento, irmãos. Não há muito tempo, não há mais muito tempo. Quando eu cheguei aqui no local, um irmão perguntou para mim, né, determinada coisa, na verdade, eu falei com ele que eu tive, não é dúvida, mas eu não respondi porque a partir desse momento que eu comecei a desfrutar dessa palavra, e vou falar outros pontos para frente, o Senhor está mostrando que Ele está bem próximo. Essa vinda dEle é certa. Nós não devemos ter dúvida. Ó Senhor Jesus, precisamos dar valor e guardar a palavra que pertence às nossas tradições. Então, tudo que essas tradições que eu falei, que são as práticas que temos, invocar o nome do Senhor, ler e orar,
falar e cantar os hinos, né? Isso tudo nós temos que o quê? Guardar, temos que praticar, nós temos que vivenciar como se fosse a última coisa. Nós sempre pegamos esses exemplos das reuniões dos irmãos da África, né? Lá no continente africano lá, eles viram, né? Eles despertam, eles gritam, eles pulam. Por quê, irmãos? E aquilo ali é algo como se fosse o último dia deles. E nós também, nós temos que ter esse desespero. Desculpa que talvez não consegui colocar palavras, mas dentro de mim queima esse encargo que as reuniões, elas são importantíssimas. Por isso, irmão, eu quero te encorajar, quando acabar toda essa pandemia, acabar todo esse isolamento, não fique na sua casa. Priorize as reuniões. Priorize a palavra. Priorize as tradições. Tradições que são as práticas. Já enumerei aqui, já falei com vocês. Invocar, ler e orar, falar, cantar. Amém? Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, versículo 34 e 35. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Então aqui fala ainda, o Senhor, né, que pode acontecer tudo que foi. Tudo, mas vai passar tudo, mas a palavra do Senhor, ela vai permanecer. Ela irá permanecer. Ó Senhor Jesus, então pode acontecer, né? Nós vemos os acontecimentos aí, a economia, né? Eu não vou conseguir enumerar aqui para vocês, mas vocês aí, onde você está, você diante do Senhor, deve estar sentindo isso também. Amém? Senhor Jesus, prosseguindo. O versículo 36, os irmãos, eles usaram duas palavras que está dentro, né, de uma análise de planejamento de projetos. Eles falam na questão de, eu não vou entrar em parte técnica aqui não, tá, irmãos e amigos, mas assim, eu quero só apenas dar uma pincelada, para que a gente possa ganhar. Na área de projetos, na área de planejamento de alguma coisa, eles sempre falam do caminho crítico. Então, ou seja, eles tentam sempre ver o caminho mais prático, o caminho mais rápido para para terem tomadas de decisão. Então, os irmãos, na misericórdia do Senhor, usando os irmãos, né, usando a palavra, o Senhor falando com nós através da palavra, nos mostrou esse caminho crítico, que eu quero compartilhar com vocês. Vamos ler, versículo 36, fala assim, ó: mas, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Ou seja, a não ser o Pai. Amém? Então aqui ninguém sabe, somente o Senhor sabe. É dentro do plano dele, é dentro da soberania dele. Nós não sabemos, irmãos, a hora que virá, né, o Senhor, essa vinda do Senhor. Mas, mediante a comunhão, a revelação da palavra profética, eu tenho alguns itens aqui que eu quero compartilhar com os irmãos. Aí os irmãos colocou para nós assim, olha para você ver, se Cristo morreu no ano 30 do calendário cristão, se somarmos hoje 2000 anos, né? Mais 30 vai dar o quê? 2030. São 2030 anos. Então, considerando, aí nós temos aquilo que fala lá em 2 Pedro, versículo 3 e 8. Se considerarmos que 1000 anos é como um dia, aí nós temos 6.000 anos, né? Que é 6 dias. 6.000 anos, dentro dessa consideração, de 1000 anos é um dia. Nós temos 6.000 anos, que é 6 dias. De Adão até a segunda vinda do Senhor. Amém? Estou tentando pausar para os irmãos ganhar. Eu escrevi tudo aqui e estou lendo para vocês. Senão a gente perde conteúdo que fala aqui igual, como se fosse uma análise mesmo. Nós estamos analisando aqui, mas não usando a mente, tá, irmãos? Use o seu espírito. Usa o seu espírito, irmão. Não queremos falar letra, não queremos falar conteúdo de ensinamentos. Então, o 7º dia, voltando, recapitulando, o 7º dia que fala para nós que é o repouso sabático, né, que é o início do reino milenar, está em Hebreus 4, versículo 9 também. Aí entra a profecia de Daniel.
que, se considerarmos as últimas semanas de Daniel, vai ser o quê? 2030 menos os 7, né? 7 semanas, que tipifica para nós 7 dias ali. Então, é 2030 menos 7, dá 2023. Amém? Então, 2023. O que tem ocorrido para nós aí? Alguns acordos de paz entre Israel e os países árabes já têm ocorrido. Vocês que acompanham o noticiário, acompanham aí, né, o quadro do mundo, nós temos visto alguns acordos. Israel ele estava jogado de lado, estava esquecido, devido, né, até mesmo por tratamento do Senhor para com eles, mas o Senhor está restaurando. E aqui mostra para nós que esses acordos, né, essas últimas semanas de 7 anos, né, ela vai ser marcada por uma grande aliança que será feita pelo povo de Israel. Então, ou seja, então falta 3 anos para esses acordos serem confirmados. Amém? Falta 3 anos para esses acordos serem confirmados, que é em 2023. Só que aí, o Senhor, o apóstolo Paulo, ali em Tessalônica, no cuidado para com os irmãos ali, mostrou para os irmãos a questão quando nós estivermos com paz e segurança. Fala do período de paz e segurança, falado, né, que foi até mencionado pelo apóstolo Paulo. Vamos ler 1 Tessalonicenses, espero que os irmãos fiquem claros, tá bom? 1 Tessalonicenses, versículo 5, 3, que o apóstolo Paulo, né, cuidando. Quando andarem dizendo paz e segurança, e eis que lhes sobrevirá repetida destruição, como vem as dores de parto, aqui está para dar luz e de nenhum modo escaparão. Ó Senhor Jesus. Então nós, irmãos, nós temos que estar percebidos, porque a grande tribulação, ela não está longe, irmãos. Por causa desses acordos, não vai haver mais guerra. E aí entra o que o apóstolo Paulo falou. Quando andarem dizendo paz e segurança, aí que vem o mistério da iniquidade que já opera. Nós temos que estar percebidos. O ministério da iniquidade vai entrar aqui. Quando houver acordos entre Israel e o Oriente Médio e outros países, não vai haver mais guerra, não vai haver mais conflito. Senhor Jesus. Então, após esse período, 3 anos e meio, o anticristo romperá a aliança, ele vai romper a aliança e terá o início a grande tribulação. Então, provável, tá, irmãos? Dentro do caminho crítico, fala para nós 2026 e 2027. Amém? Entre 2026 e 2027. Eu creio, irmãos. Isso aí tem aumentado. A situação da saúde, a situação da economia, estão unificando todas as coisas. Ó Senhor Jesus. Então nós temos que estar atentos, temos percebidos, a palavra está trazendo para nós qual é o caminho, o que nós devemos despertar, o que nós devemos fazer. Não caia no comodismo. Ó Senhor Jesus. Vamos continuar. Por isso que o Senhor, Ele preocupa com nós. Nós não, é um perigo, irmãos, nós ficarmos desapercebidos. Você está desatento. Eu já trabalhei na área de segurança, e quando você está em um determinado setor, você tem que estar atento a tudo e todos, a toda movimentação irregular, a tudo ali que você acha como suspeito, você tem que ficar o quê? Vidrado, tem que ficar atento. Vamos ler, voltar em Mateus 24, que é a parábola, né, da figueira. Mateus 24, vamos ler o 37 agora de novo, perdão, vamos dar continuidade no 37 até o 39. Mateus 24, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Mateus 24, do 37 ao 39. Achei, 37 ao 39.
Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do homem. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio, e o levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do homem. Ó Senhor Jesus, então nós precisamos estar atentos. Mostrou para nós que, até um exemplo da rã, a rã dentro de uma panela de água, uma água, né, fria, ela costuma ali dentro, ela fica ali, mas a panela está no fogo também, tá? E esse fogo vai aumentando a temperatura. Só que ela não percebe, ela se acostuma dentro daquele ambiente com a água. E quando ela percebe, não tem como mais ela sair dessa panela. Porque a água já está ali quente, fervendo, e ela acaba morrendo. Senhor Jesus, então isso para nós é uma advertência. Nós não podemos e não devemos acostumar com as coisas do mundo, com o sistema, com o ministério da iniquidade, com o mistério da iniquidade que opera. Eu quero encorajar você na sua casa a repetir comigo. Eu falei essa frase várias vezes quando estava no labor dessa mensagem. Eu acho que eu falei umas, não sei quantas vezes, mas pelo menos quando eu escrevi, eu falei umas 10 vezes. Eu quero encorajar vocês a falar comigo 2 vezes essa frase. Não podemos viver como todos vivem. Repete de novo. A primeira vez. Não podemos viver como todos vivem. Vamos falar de novo. Não podemos viver como todos vivem. Senhor Jesus, nos livre de viver como o mundo. As pessoas estão aí comendo, bebendo, dando-se casamento, as coisas estão acontecendo. Nós que temos a vida divina em nós não somos como eles. Não podemos ser como eles. Senhor Jesus, nós precisamos ter um viver vigilante, um viver sóbrio. Mas como nós conseguimos isso? Mateus, 24, agora o 40 até o 42. Então, 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixado a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Senhor Jesus, então nós podemos, irmãos, não podemos, nós vamos trabalhar, nós vamos estudar, a vinda do Senhor está próxima, mas nós não podemos parar de fazer as coisas que é para cumprir com as nossas responsabilidades. Nós temos as luzes para pagar, a água para pagar. Aqui mostra que são pessoas que estavam trabalhando. 2 estarão no campo, uma tomada e deixada a outra, 2 estão trabalhando no moinho. Então aonde eu estiver, no trabalho, ou na escola, na faculdade, eu tenho que estar o quê? É no Espírito. Quando eu estou no Espírito, se o Senhor vier, nós não sabemos a hora, mas se Ele vier, acredito, pela fé, que seremos tomados pelo Senhor. Fazemos parte da primícia. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, por isso que nós hoje, nós temos que cumprir com as responsabilidades, mas temos que colocar o Senhor como prioridade. Em tudo que fizermos, nós temos que colocar o Senhor como prioridade. Eu tenho que estudar sim, trabalhar sim, tenho que buscar novas expectativas de vida sim, mas a prioridade tem que ser a vinda de Cristo. Senhor Jesus, igual eu falei aqui, eu posso trabalhar, mas eu posso, ao mesmo tempo eu posso estar no Espírito, eu posso trabalhar no Espírito, eu posso sair fora, qualquer lugar que eu estiver, eu posso estar no Espírito. Isso depende de nós. Romanos 8, 6 fala que depende do seu pendor, da sua mente. Senhor Jesus, o último versículo que eu quero ler com os irmãos está em 1 Tessalonicenses, versículo 5.
Oh, Senhor Jesus. 1 Tessalonicenses, versículo 5, do 4 ao 6. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia... Vou ler de novo, perdão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. É isso que o Senhor quer de nós, irmãos. É que nós possamos estar atentos. Nós não podemos estar dormindo. Nós somos filhos do dia. As pessoas aí, né, da noite, eles fazem coisas ilícitas, coisas negativas, trazem dano até para o seu corpo físico, mas nós somos saudáveis. Nós somos filhos da luz. Nós somos do dia. Então eu quero enfatizar mais uma vez, finalizando, concluindo essa mensagem, que nós precisamos conservar essas tradições. As tradições, que são as práticas, né? Invocar, ler e orar, falar e cantar os hinos, que vai nos manter atentos, vai nos manter apercebidos. Senhor Jesus, o Senhor deu essas práticas, irmãos, para que nós hoje possamos fazer disso como se fosse algo bem vivo, não algo como norma. Então hoje nós temos que vivenciar, irmãos. Eu vi que essa mensagem ela tem um conteúdo muito forte, né? Tive comunhão até com alguns irmãos, questão do tempo. Se eu passei do tempo, me perdoe, mas eu quero que você entre para dentro de cada versículo, para dentro dessa palavra e seja despertado. Desperta, ó Senhor Jesus, desperta tu que dormes. A vinda do Senhor está próxima. Dentro daquele, né, análise crítico, né? Dentro do caminho crítico, o Senhor mostrou que para nós, em números, 2026, 2023, tudo está aí, está próximo. Então nós não podemos perder tempo. Não podemos perder tempo. Amém? Você que não é inscrito no canal, que você possa se inscrever nesse canal, dar o like nesse vídeo, possa divulgar para outras pessoas, não só esse vídeo, não só esse conteúdo, esse link, mas outros conteúdos também. Temos conteúdos de criança, conteúdos de irmãs, temos conteúdos de várias áreas, então que você possa ficar à vontade no canal, tá bom? Se inscreva nesse canal, entre no Instagram também, Facebook, para que você possa ser guardado, para que você possa estar atento, amém? Jesus é o nosso Senhor, aleluia.